Eu sou o Dr. Rogério Dedivites, especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, e agora vou abordar o câncer de tireoide. O câncer de tireoide apresenta-se, do ponto de vista clínico, do ponto de vista de exame de palpação, como um nódulo ou caroço na glândula tireoide que se localiza na parte anterior e inferior do pescoço, conforme nós podemos verificar na animação. Às vezes é difícil, somente pelo exame clínico, saber se é um simples nódulo ou se é um câncer de tireoide. No entanto, algumas características farão supor ou suspeitar de que se trate do câncer e não de um simples nódulo. Recentemente, dados do Ministério da Saúde colocaram o câncer de tireoide como um dos mais frequentes no sexo feminino. Está entre os 5 cânceres mais frequentes entre as mulheres atualmente. Isso se deve a uma melhora, a um avanço nos métodos de diagnóstico. Nós temos, por exemplo, um ultrassom de alta resolutividade que pode detectar lesões realmente muito pequenas dentro da glândula e também por um esclarecimento maior que a população tem acerca dos caroços que se localizam na região do pescoço. O câncer de tireoide apresenta-se como um nódulo ou caroço na região do pescoço, anterior e inferior, e muitas vezes só pelo exame clínico não é possível saber se é apenas um nódulo ou se é um câncer. Alguns dados vão nos nortear para suspeitar que aquele nódulo possa, na verdade, ser um câncer de tireoide. Então, quando ele acontece nos extremos de idade, ou adolescentes ou pessoas muito idosas, quando eles surgem no sexo masculino, devem ser vistos com um pouco mais de cuidado, já que a ocorrência é muito maior entre as mulheres. Quando nós encontramos num homem, tem que ser visto com um cuidado um pouco maior. Da mesma forma, quando é um nódulo de consistência muito dura, às vezes pétrea, quando apresenta um padrão de crescimento muito acelerado e quando, juntamente com esse nódulo, aparecem outros nódulos mais laterais na região do pescoço que podem significar o surgimento de raízes ou metástases do câncer inicial. Esse câncer é conhecido como um câncer bonzinho, popularmente, na medida que a imensa maioria dos pacientes, quando o tratamento é conduzido adequadamente, alcança uma cura dessa condição. Como todos os cânceres, é essencial que se faça um diagnóstico precoce, um diagnóstico inicial. Quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura. O tratamento é cirúrgico, se remove a glândula tireoide e com ela o câncer que está ali contido. Em algumas situações é necessário fazer um complemento do tratamento com o chamado radioiodo, que é um iodo radioativo que tem a capacidade de eliminar eventuais restos microscópicos da doença. A chance de cura é muito alta. No entanto, nós temos que lembrar que, apesar de ser uma doença de prognóstico e comportamento bastante favorável, existem aquelas variações da doença que são mais agressivas. Quer dizer, apesar de ser um câncer bonzinho, existem algumas formas que são mais agressivas e, portanto, como todo câncer, deve ser tratado adequadamente. O tratamento padrão consiste na retirada de toda a glândula tireoide e, com isso, o organismo não terá mais a produção dos hormônios T3 e T4. Portanto, haverá necessidade de uma reposição definitiva desses hormônios. Uma vez feito o tratamento, o paciente deverá ser acompanhado periodicamente pelo especialista e é um acompanhamento que se realizará pelo resto da vida, porque justamente por se tratar de um câncer pouco agressivo, existem casos relatados em que ele pode voltar mesmo muitos anos após o tratamento ter sido realizado. Como todo procedimento cirúrgico, a tireoidectomia ou remoção da glândula tireoide é passível de complicações, como uma rouquidão definitiva, a necessidade da reposição do cálcio. Além disso, por vezes, a cicatriz pode não ficar muito estética, sobretudo entre pacientes que têm uma tendência a uma cicatrização inadequada, por exemplo, o queloide, que é aquela cicatriz grossa,
que quando acontece na região do pescoço acaba ficando bastante evidente. No entanto, quando a cirurgia é conduzida por um especialista, os resultados costumam ser bastante favoráveis e com um índice de complicações bastante baixo. A figura do lado mostra a representação de uma tireoide normal. Verifique que ela possui dois lobos unidos entre si por uma parte central que é o istmo. Ela tem um formato de H ou de borboleta. Já uma tireoide com câncer apresenta-se com um nódulo ou caroço onde está a doença. Ao corte, esse nódulo apresenta habitualmente uma cor mais esbranquiçada, uma consistência endurecida, que inclusive frequentemente pode ser palpada ao exame clínico feito pelo especialista ou no próprio autoexame da glândula tireoide. Além do nódulo principal, que é o tumor primário da glândula, nós podemos ter também a presença de raízes ou metástases lateralmente na região do pescoço. Existem vários tipos de câncer da tireoide. O mais comum deles é o chamado carcinoma papilífero, que é responsável por aproximadamente 85% de todos os cânceres. E justamente é o tumor de aspecto menos agressivo e potencialmente mais curável. É importante lembrar que, apesar de ser uma doença potencialmente curável hoje em dia, o câncer de tireoide não deixa de ser um câncer e, portanto, ele deve ser tratado. Apesar da importância do autoexame na palpação do pescoço poder detectar o caroço, é essencial que se procure um especialista, seja um cirurgião de cabeça e pescoço, seja um endocrinologista, com a finalidade da detecção precoce e do tratamento o mais rápido possível, já que, apesar de ser uma doença pouco agressiva, existem aquelas formas que são de maior risco para o paciente. Espero ter ajudado vocês a esclarecer dúvidas sobre o câncer de tireoide, e informações sobre outras doenças da região da cabeça e pescoço podem ser obtidas nos vídeos ao lado.